Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí, cara. Mais uma live extra que eu não tenho nome, mas enfim, tô recebendo aí, cara, um irmão, um cara que eu adoro, assim, do fundo do meu coração, velho. Um cara fenomenal que a gente virou brother no Rio e desde então a gente sempre cola em todos os rolês possíveis juntos. É verdade. Ligão, cara da Liga Cripto, cara que eu admiro pra cacete, pô, não tenho nem palavras para descrever. Provavelmente você que tá aqui, você conhece com certeza o trabalho dele, se você não conhece, então sai desse vídeo, entra aí na Liga Cripto, acompanha ele, se inscreve lá, porque o cara é foda, foda, foda mesmo. Analista que eu admiro pra cacete. E, cara, não tenho nada a dizer, cara, só pô, um prazer te receber aqui, Rodrigão, cara, não tenho nem palavras para Tamo junto, meu mestre. Tamo junto. Como conversamos lá atrás, né, cara? Estava para tirar mais uma live dessas aí do papel há um tempo. Nada mais justo do que abrir a live, né, com você, abrindo o seu canal novo aí, podendo focar o seu trampo aí, né? Fazendo de uma maneira única, que só você sabe fazer. Inclusive, amanhã, rapaziada, o Rolandinho lá na live, acabando com tudo também, com a parte fundamental das mais alternativas que eu domino, não muito, só a parte gráfica da coisa. Então, vamos nessa, irmão. O que você precisa de mim? Na verdade, a gente vai dar uma passadinha geral no histórico do Bitcoin, cara, como todo, vamos ver como é que tá a situação. O que eu quero fazer é o seguinte. Primeiro, deixa eu mostrar, acho que duas coisas que eu acho legal, que eu quero trazer um pouco, imputar um pouco da minha visão. A galera já confirmou aqui. O cara é bravo mesmo. A Universidade do Bitcoin confirmou aqui, ó. Universo Bitcoin. Excelente! Excelente. Só irmão na área. Mas vamos lá, cara. Cara, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer um recap sobre o que está acontecendo essa semana e especialmente sobre o que eu vejo de ciclo do meu ponto de vista fundamentalista. E depois, cara, eu quero ver o que você está vendo de ponto-chave no gráfico e se faz sentido também o que eu estou vendo do ponto de vista fundamentalista. Eu acho que assim a gente complementa as duas visões de uma forma foda. Com certeza. Cara, então a primeira coisa que eu queria compartilhar com a galera é isso daqui. Essa notícia que eu achei muito interessante, que foi, a gente teve um movimento de 3 grandes institucionais nessa última semana. Primeiro grande institucional, BlackRock. BlackRock, maior gestora do mundo, quase 10 trilhões de assets sob gestão, anunciando que vai lançar um ETF de Bitcoin, né? Falando, cara, estou pedindo a permissão da SEC. A gente sabe que a BlackRock normalmente ela não pede, ela ordena. Então, muito provavelmente... Ela tem um histórico de 575 aprovações para uma reprovação. Exato. A taxa de aproveitamento da BlackRock é 99,8%. Então, nós iremos ver se essa taxa vai se manter ou não, né? E, basicamente, a BlackRock querendo ali um ETF spot de Bitcoin. O que eu falei para todo mundo, galera? Se a BlackRock está falando isso, é porque tem muito cliente muito grande que não está disposto a usar os meios tradicionais de cripto que estão pressionando para esse cara fazer isso. Segunda grande notícia, Deutsche Bank aplicando para ter a licença de custodiante de cripto na Alemanha. Então, um dos bancos mais tradicionais, de uma das economias mais tradicionais do mundo, pedindo, falando, cara, eu quero ser custodiante de cripto. E a terceira notícia, a gente tem a exchange, né, que vai ser baseada pela Fidelity Digital Assets, terceira maior custodiante de ativos do mundo, Charles Schwab, que é basicamente a XP dos Estados Unidos. A XP copiou esses caras, o modelo de negócio desses caras, então vocês entenderam. E Citadel, que é um dos, se não o maior market maker do mundo, lançando sua corretora de criptomoedas. Com só 4 ativos, né, aparentemente. Veio live hoje. Então, basicamente, cara, os institucionais, eles estão insanamente curiosos para se expor a esse mercado e criando uma infraestrutura muito interessante. E aí, eu queria trazer o que eu entendo quando eu olho para tudo isso. E, para mim, eu já comentei isso algumas vezes para as pessoas, eu vejo que o mercado de cripto ele é composto, os ciclos do mercado de cripto a partir de 2020, eles funcionam de forma endógena e exógena. Como assim? Perfeito. Endógeno, ciclo, preço e inovação. Os ativos eles estão construindo sua infraestrutura, você tem base para isso, você atrai usuários, você roda essa funcionalidade muito baseado no que eles levantaram de capital de venture capital, desenvolvedores, ecossistemas interessantes trazem o resultado final. Ciclo exógeno, o que acontece? A partir de 2020 a gente começou a ter uma correlação muito grande com o mercado tradicional, então essa correlação puxa o mercado, e a gente viveu isso na pele em 2022,
que foi justamente ali em novembro de 2021, quando o Fed anunciou que ele ia reduzir a liquidez do mercado, e a gente viu o mercado de cripto perder 66% do seu valor, 2 trilhões de dólares, que é esse ciclo de baixa que a gente está vivendo até agora. E a expectativa de todo o mercado, e a minha também, é que a gente vai ter uma estabilização dessa alta de juros no final desse ano, início do ano que vem. É um pouco que os mercados estão se posicionando, especialmente com a queda da inflação norte-americana, e provavelmente ali num range entre 250 a 365 dias, a gente começa a ver um processo de queda de juros. Isso retorna a liquidez para mercados de risco. Se cripto mantém fundamento, tem ecossistemas crescentes e tem infraestrutura institucional, esse mercado cresce, esse mercado tem um potencial novo ciclo de alta, e a gente pode enxergar isso talvez ali em meados de 2024. Então, os próximos 9 a 18 meses seriam um momento da gente se posicionar, construir carteira, investir em teses bem fundamentadas para surfar o próximo ciclo, assim como os investidores institucionais como BlackRock, Fidelity e NASA, que estão fazendo exatamente agora, nessas últimas 2 semanas pelas notícias, pelo que aparenta. Então, essa é a minha leitura fundamentalista do mercado. E eu queria saber, cara, o que são os preços chaves, o que você vê, se tem sinergia com o que você está acompanhando de mercado também. Tem, cara, com certeza. Acho que a gente finalmente viu varejo entrar, depois pequenas empresas, bastante tabu, grandes empresas, depois alguns países pequenos, né, entrando mais pela necessidade do que qualquer outra coisa. E por fim, agora a gente está vendo os grandes governos entrando. Para quem não sabe, BlackRock tem mais influência do que muito governo aí. Tem muito, né, diz-se que a BlackRock tem o mundo na mão. Se você vê a ligação da BlackRock, ela literalmente custodia tudo de todas as maiores empresas americanas, todas as maiores empresas mesmo, os maiores, desde pessoa física até a parte institucional, que é a parte mais forte deles. Então, cara, assim, eu acho que chegou a hora da gente entender em que ponto a gente anda por fora e até que ponto a gente anda por dentro. Quando eu digo por fora, eu digo são esses fatores que vão alinhando, que é fator de política monetária externa, inversão do Fed eventualmente lá na frente, uma vez que essa taxa de juros caia. Provavelmente, e já que o mercado segue minimamente manipulado no sentido de que a economia é muito inflada pela folha de balanço do Fed em muitos aspectos, então a gente vai seguir mais ou menos nessa nota para frente. Então acho que a gente tem isso alinhado também, indo em direção a uma próxima corrida, e aí soma, né, a parte de dentro, né, olhando para o corte do supply do Bitcoin, que acaba levando a carrego muito do mercado. A gente viu ontem, literalmente, o Bitcoin tomou market cap de 50% de todo o mercado de cripto, né? Então, na teoria, quanto mais o Bitcoin especial for adotado, mais o mercado de cripto provavelmente vai subir todo junto. Então, olhando por dentro, assim, nesse aspecto, quando a gente soma essa demanda vindo por fora, que honestamente é a maior demanda possível, e que provavelmente, né, não sejamos ingênuos aqui, é muito possível vai ser um dos maiores cavalos de Troia da história de cripto. Essa galera não está entrando. Assim, acho que fundamentalmente fica muito fácil a gente enxergar isso, porque eles não pegaram a primeira corrida. A última corrida, a corrida de 2021, que foi todo mundo pego de surpresas, quando o mercado estava literalmente saindo de um momento de recessão para um momento de hiper incentivo da economia. O cheque, até a nível de cheque de estímulo mesmo. Então, tipo, essa galera, o grande institucional, não teve tempo de ter compliance interno para botar Bitcoin em folha para conseguir pegar a corrida de fato, se ligou? Então agora a gente está vendo justamente isso acontecer. Se você for reparar, toda essa caça às bruxas que a gente teve em cripto, justificada em alguns casos, algumas pessoas eram realmente bruxas, vídeo FTX, mas nessa caça às bruxas que a gente vê em cripto, cara, a gente viu um processo vindo em conjunto, que era o processo de enxugar as entradas, os pontos de entrada e os pontos de saída de dólar dos bancos que não são os bancos top 5 americanos. Então a gente viu bancos que na teoria não eram nem para ter quebrado, mas foram bancos que tiveram as suas linhas de crédito cortadas. E a gente é enxergado muito, né, de uma forma talvez um pouco conspiratória, mas que as vias não tradicionais de entrada e saída de cripto estavam começando a sair de controle. E aí, de certa forma, rolou uma enxugada desses bancos que eram as portas abertas maior para cripto, que era o Signature Bank, e se não me engano, tem outro banco que obviamente foram tantos bancos que quebraram com o nome parecido, First Republic, First, sei lá, que eu já me confundo, mas eu sei que o Signature Bank mais o outro banco eram as portas de entrada para cripto. Não, exatamente. E aí eles meio que fecharam tudo e ora, que conveniente. Bitcoin bate os 15, enquanto o fundo estrutural
interessante, chega num ponto legal do gráfico, os caras também, eles não são, né, eles têm que entender que é o dinheiro inteligente, eles soltaram essa informação agora, não é à toa, né, parece que toda a especulação de que o terreno estava sendo preparado para essa galera entrar simplesmente foi confirmada agora, né? A gente vê Bitcoin buscando os 15, procurando o chão acima dos 20, ficando nos 25, 20 e tanto ali, um mercado, honestamente, resiliente, cara. Quanto tempo o Bitcoin tá lutando dos 28 aos 25? E é um mercado que tu vê que não quer cair, cara. Né, cara? Exatamente, cara, porque assim, a leitura mais estrutural que a gente consegue fazer é o seguinte: o mercado é um conjunto de é um grupo de compradores versus um grupo de vendedores que ficam virando casaca em alguma escala entre si. No final das contas, cara, FTX quebrou, Terra Luna quebrou, Celsius, Voyager, Three Arrows Capital, tudo. O mercado inteiro se desintoxicou e o que sobrou foi quem quis ficar. Essa é a grande verdade. O Bitcoin não explode abaixo dos 25 porque quem tá nesse troço não tá botando na balança, falando, cara, talvez a coisa lá fora esteja meio estranha, vem recessão aí, períodos pré-recessão, por exemplo, ativos como o ouro performou muito melhor que qualquer outro ativo, comparativamente. Se você olha o ETF do ouro que foi lançado em 2004, 3, 4 anos antes da crise, o ouro era $400. Aquilo ficou para trás, entendeu? Virou uma ferramenta literalmente de proteção em muitos aspectos, né? O Bitcoin está muito embrionário ainda para já bater o martelo nessa teoria, mas está alinhado. Então, cara, acho que é um ETF spot que já muitos de nós já esperávamos. Se fosse um ETF que fosse de futuros, ou até spot, que fosse no topo do topo histórico, próximo dos 69, eu ficaria com muito medo, porque isso seria muito mais um produto para chupar o resto da liquidez, daquela sardelada que está achando que vai fazer novas máximas históricas. Mas um ETF vindo, depois de limpeza de banco, depois de quebra de tudo que está, aspas, minimamente sujo americano no mercado, tudo isso culminando no ETF spot da BlackRock. No dia seguinte, a BlackRock pede para acelerar a aceitação do ETF. A Fidelity entra logo depois. Hoje, literalmente 3 dias seguidos de notícia. Hoje, já sai a notícia do Charles Schwab, dessa galera abrindo uma exchange focada em institucional só com 4 ativos. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. A parada tá pavimentado o caminho, entendeu? E mais ainda, eu acredito que isso vai ser uma puta do mecanismo para mapear quem são os institucionais que estão querendo se jogar nisso e talvez ter uma conversa no X1 ali para tentar mudar de ideia, entendeu? Acho que eles vão também tentar correr atrás de quem está querendo jogar dinheiro de verdade em cripto, sabe? Então, é um movimento interessante, mas eu acho que está tudo alinhado para... Agora não necessariamente agora, mas virando economia, batendo halving, que é o sistema interno do Bitcoin, que consegue bater o choque de demanda do dia para a noite, essas coisas, tudo, quando soma isso tudo, fica difícil não ver o Bitcoin, né, no mínimo nos 50k ali, barato, honestamente. Sim. Cara, eu ia falar que para mim, eu vivi esse momento, que foi 2018 para 2019, que foi quando a gente começou a ter um monte de notícia de bolsas institucionais se posicionando em cripto. Então, o CME lançando alguns futuros, BACT, grandes custodiantes institucionais crescendo, como BitGo. E, cara, quando eu comecei a ver tudo aquilo, eu falava, velho, para quem que esses caras estão vendendo? Porque não existe demanda, ninguém quer falar de cripto, o volume tá horrível. E justamente um ano depois, a demanda veio. Exatamente. No ciclo de boom. Então, cara, para mim, a gente está montando a infraestrutura necessária agora, desse momento, para quando a gente virar juros, existir essa vontade do mercado de assumir risco, cara, se explodir, isso crescer. Mas eu queria ver também, cara, o que você olhou de ciclo, né? Você comentou com o Orlando, fiz, cara, eu posso mostrar. Cara, então, ciclo... Queria entender esse assassino do que você está vendo. É isso, pô, posso mostrar para vocês aqui, eu tenho tudo... Cara, eu compartilhei a tela que a gente já libera aqui. Show de bola, deixa eu botar aqui. Como é que eu faço para... Sua tropa deixa eu ver se você vê a tela já. Tá, eu que tenho que botar o... Perdão. Screen. Isso. Show. Vê se foi. Monstro. Tá na mão. Foi? Tá liberado. Então, deixa eu abrir para vocês aqui. Bom, vamos lá. Galera, para quem não conhece o nosso trabalho, isso aqui, cara, eu até deixei aberto, porque isso aqui foi um estudo que eu puxei, baseado no estudo de alguns bons analistas de fora, medindo dentro de cada ciclo quanto de drawdown a gente teve do último movimento de queda
baseado no cruzamento de algumas médias. É um estudo que mostra um fundo com um indicador chamado de acumulação e distribuição, que eu posso te mostrar, que a gente liga também com RSI, tá vendo? Os fundos do mercado são muito confluentes com os fundos do RSI do mercado, tá vendo? Os topos também, na verdade, você consegue até ver via índice de força relativa, que a força que o mercado faz, a força que o mercado consegue fazer em grande escala sempre diminui, porque a magnitude de capital que precisa entrar para mover o mercado conforme ele anda tem um gargalo, e você consegue medir essa diminuição no crescimento relativo só pelos topos subsequentes aqui. É bem possível que o próximo topo histórico do Bitcoin não passe nem dos próprios 90 do índice de força relativa, sendo que o primeiro topo do Bitcoin fez lá nos quase 100. É quase como se o Bitcoin estivesse acalmando, né, sua dinâmica, à medida que você vai crescendo, o mercado vai se tornando mais pesado e menos explosivo, vamos dizer assim. Perfeito. Conseguindo caminhar menos nos extremos, né? Exatamente. Ser um mercado mais estável, mais sem graça para alguns. Exatamente. Bom, a gente tem aqui, galera, eu tenho alguns estudos. Eu vou abrir, na verdade, o da Bia Alex antes. Fica mais fácil de explicar o ciclo. Nossa senhora, vou espirrar na cabeça de vocês, galera. Tá bem livre? Nossa senhora, quase tive um troço aqui. Deixa eu ler pra vocês. Clima aí no Rio, pô. Nossa senhora, mano, Rio de Janeiro. E aqui no meu estúdio, que é dentro do mato, nossa senhora, cara, é um frio. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Não compara com São Paulo, em paz. É verdade, cara, é verdade. Eu tô reclamando de boca cheia. Bom, então, galera, para quem não sabe, o Bitcoin, em especial, é o ativo que dirige parte de todo o market cap, de todo o mercado, ele tem influência em todos os outros ativos. Eu acho que é importante a gente acompanhar toda a análise do Bitcoin até que ele perca uma relevância grande do mercado, porque você está secundariamente fazendo uma análise de todo o mercado por consequência. Quando existe um ditado que diz: quando o rio sobe, todos os barcos sobem, dos cruzeiros aos pequenos barcos, aos botinhos. Então, imagine que o Bitcoin controla a altura desse rio. Então, se o Bitcoin sobe muito, ele vai levar a carrego todo o mercado. Então, você já consegue ter um viés de alta quando você está lendo outros gráficos, por exemplo, como gráficos de moedas alternativas. Tá? Aqui eu demarquei para a gente os bulls e os bear markets de cada ciclo. A gente agora, por sinal, já pode até começar a marcar o nosso bear market aqui, tá? Porque esse aqui é o nosso ciclo de agora. Nós temos o ciclo 1. Deixa eu ver se acho que eu estou com outros estudos fechados aqui. Pronto. Nós temos aqui, eu fechei as médias móveis para ficar mais fácil a leitura, tá? Nós temos os ciclos, no final das contas a gente faz um impulso grande, volta para fazer um pullback, que é o famoso bear market, depois a gente volta, faz um movimento impulsivo principal mais uma vez, que é um movimento de alta, depois a gente volta, faz um pullback e segue. Vocês conseguem observar que o Bitcoin segue o movimento de um ativo que sempre se valoriza, mas que é um mercado que vai se estabilizando justamente por causa disso. É um mercado que vai se estabilizando justamente porque ele consegue pegar oscilações para cima e para baixo, menores, porque esse mercado está num patamar tão grande, que necessita-se de tanto dinheiro para movimentar esse mercado, que ele acaba, no final das contas, ficando cada vez mais manso nesse aspecto. Aqui a gente tem o primeiro ciclo, que foi o ciclo Gênesis, né, que na verdade ele nem é muito utilizado como métrica de estudo de ciclo, porque ele foi o momento de criação do Bitcoin, que na verdade só tinha o varejão. Na verdade, até aqui, mais ou menos, os ciclos de verdade, né, mais fortes, começaram a acontecer lá para 2011. Então, a gente tem os ciclos, eles duram cerca de... Né, aqui a gente vê uma projeção, no caso, é uma teoria que, inclusive, quem desenvolve muito bem ela é um analista chamado Benjamin Cohen, que ele fala sobre lengthening cycles and diminishing returns, que é basicamente ciclos estendidos e retornos diminutos. Que é basicamente você tem um ciclo que você tem o gráfico te entregando menos amplitude de percentual e que ele demora mais tempo para percorrer esse caminho de topo a topo. Então você consegue ver isso aqui numa projeção bem certinha mesmo. E se a gente for puxar, eu vou puxar só o tempo, só o tempo bem rough mesmo aqui do nosso último ciclo. Se a gente fosse projetar para o nosso último ciclo, notem como o nosso topo histórico foi muito próximo do tempo do nosso último ciclo. Na verdade, a gente teria que estender um pouco, tá? Esse nosso último ciclo terminaria aqui, mais ou menos. Então, já dá para ver, inclusive, que só pelo tempo do último ciclo a gente já entrou em um período que muito provavelmente esse novo bear market a gente está literalmente agora,
construindo esse bear market, e inclusive esse fundo aqui pode ter sido o fundo do nosso bear market, pode ter sido, tá? Inclusive, quando a gente coloca a mesma distância da formação do último bear market para esse bear market agora, dá para ver que bate literalmente no fundo histórico que a gente fez por enquanto. Então, também em termos de timing, a gente tem um timing extremamente parecido com o timing do último ciclo, entendendo que esses ciclos se estendem. Quanto mais próximo do valor total, mais os próximos ciclos vão parecer mais em termos de comprimento. Eles vão se distorcer menos nessas distensões. Então, a gente consegue ver literalmente esse fundinho sendo formado aqui. Pode ter sido fundo histórico, até um pouco aterrorizante, para falar a verdade, porque é a primeira vez que eu faço esse posicionamento aqui. Mas, assim, isso aqui a gente estuda no ciclo. A gente tem os halvings, que provavelmente é o mais importante para você prestar atenção agora, porque o próximo evento de halving que vai acontecer no Bitcoin vai acontecer no meio do ano que vem. E o que é o halving, né, que eles chamam o halving? Halving é tipo metade. Vamos supor que agora cada minerador recebe 6 bitcoins por bloco minerado. Literalmente no meio do ano que vem, mais ou menos por volta do meio do ano que vem, porque isso é contado por bloco, não é necessariamente por data, mas estima-se que mais ou menos no meio do ano que vem, a gente vai ter um evento que agora todos os mineradores, da noite para o dia, em vez de receber 6 bitcoins, vão receber 3 bitcoins. E aí, do dia para a noite, você tem muito menos bitcoin sendo jogado no mercado e a perspectiva desses bitcoins vindo cada vez menores de 4 em 4 anos. Isso quando você soma a uma demanda estabilizada. Se o mercado que quer Bitcoin continuar querendo Bitcoin na mesma intensidade, quando isso acontece, só aí o preço já sobe, porque é a mesma quantidade de pessoas, a mesma quantidade de capital flutuando, querendo aquele ativo, mas tem menos daquele ativo agora. Clássico oferta e demanda, e é assim que a gente também bate muito do halving. Se a gente for colocar os halvings aqui, ó, a gente consegue tranquilamente ver o ponto de partida que o mercado tende a dar vem logo depois do halving, entendeu? A gente tem o primeiro halving acontecendo aqui dia 5 de novembro de 2012, vocês conseguem ver que foi literalmente um degrau que ficou para trás, porque literalmente o mercado tem que se adaptar ao corte de metade da demanda. E eu não sei se você sabe disso, Orlandinho, mas o Satoshi, sei lá, seja ele ou ela, sei lá, o grupo de pessoas que criou o Bitcoin numa projeção parecida com a projeção de escassez do ouro. Se você pega a quantidade de ouro minerado por tonelada quadrada, o metro cúbico de ouro minerado periodicamente, a maneira com que você encontra menos ouro é de X em X tempo você encontra a metade daquela quantidade de ouro por metro cúbico minerado. Entendeu? Então, no final das contas, a progressão, tipo assim, quanto mais ouro a gente procura, menos a gente acha. Se você procurar as projeções, sei lá, antigamente, vou dar um exemplo, encontrava-se 30 gramas de ouro por metro cúbico. Eu estou dando um exemplo absurdo porque eu não sei muito bem, eu não lembro muito bem a métrica de cabeça, mas hoje em dia a gente encontra 1/10 disso. Então, isso encontra-se cada vez mais. Razoável, né? À medida que vai se tornando mais difícil, você vai reduzindo a disponibilidade daquele asset. Faz todo sentido. Então, basicamente, o Satoshi Nakamoto, que quando ele criou o Bitcoin, reza a lenda que ele testou algumas coisas antes, mas ele pegou mais ou menos o modelo de escassez de emissão, ou no caso de mineração de ouro. Por isso que é bem parecido. Você pega o gráfico do Bitcoin e o gráfico do ouro, é quase um espelho, principalmente no início, que mostrou... É engraçado como o cara matematizou a correlação da raça humana inteira querendo minerar ouro, encontrou ouro pra caramba, depois homogeneamente foi se encontrando menos, e esse é o gráfico que ele tentou replicar na escassez digital do Bitcoin. Tipo, loucura. Sim. Mas então, nessa ótica, o nosso halving, quando o halving entra, geralmente, sei lá, 6 meses depois, algo do tipo, a gente faz uma nova volta histórica. Então, só pelo halving, só pelo corte de emissão dos novos bitcoins minerados já teria uma demanda interessante. Já teria uma pressão para cima interessante. Agora, quando você soma isso, a BlackRock entrando, concorda comigo? E o grande institucional tendo compliance para entrar, a gente já sabendo que, Bill Gates provavelmente tem, mas eu não tenho certeza. O Tim Cook, com certeza absoluta, tem Bitcoin. Elon Musk tem Bitcoin. Mark Zuckerberg tem Bitcoin. Esses caras só precisam do compliance interno para se jogar nesse ativo, entendeu? E todas essas empresas não têm Bitcoin em folha, não tem cripto em folha, porque não existe o compliance da SEC para eles terem isso em folha dessas empresas. Então, para mim, falta... regulação. Cara, exatamente. Assim, tudo que você comentou, acho que tem algumas coisas que eu acho interessante ali.
Primeira parada que eu acho irada, velho, é essa tendência de estabilização de mercado. Acho que para muita gente tem essa sensação. Sim. Ah, não, cara, pô, cripto sempre vai ser explosivo. Não, à medida que a gente for batendo alguns trilhões de mercado, torna-se mais difícil você crescer. O mercado há de infinito, né? É lógico, é uma questão de fluxo monetário. Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente entender. Pô, o próximo ciclo ele tende a ser um ciclo interessante? Tende, mas talvez o Bitcoin não vai entregar, sei lá, 10 vezes, talvez o Bitcoin vai entregar 5. E aí, eventualmente, Sim. você pode olhar para outros cases dentro da carteira que também sejam promissores e diversificar e assumir um pouco mais de risco. Você está buscando um retorno um pouco mais agressivo. Faz sentido não ter Bitcoin na carteira? Nesse momento, não. Nesse momento, Bitcoin ainda é um norteador do mercado, como o Rodrigão disse. Outro ponto que eu acho que é legal de comentar, cara, para mim, essa questão do halving. Eu acho que o halving ele tem dois papéis. Para mim, o halving no passado ele realmente impactava muito, muito a oferta. Hoje, cada vez mais ele impacta menos, porque você já tem, você tem grande parte do supply circulante do ativo, mas o halving também tem esse efeito de relembrar para nós o Bitcoin seguindo sua política monetária. Isso é o momento que o mercado visa e olha para isso. Eu lembro muito bem da carta do Paul Tudor, quando ele tomou a decisão de investir em Bitcoin, e ela foi baseada no momento de halving, que ele falou, cara, em meio à loucura da pandemia, esse é o único ativo que está mantendo a coerência em sua política monetária. Então, acho que esse segundo ponto é um ponto forte, é um ponto que faz sentido para caramba que você está levantando, Rodrigão. Mas, assim, eu teria a minha moderação do meu lado fundamentalista, que é, cara, o halving, ele não é uma bala de prata. Não necessariamente toda vez que a gente imaginar tem halving, no Bitcoin vai subir. Por quê? Porque cada vez mais o seu efeito ele é reduzido, porque a gente colocou o Bitcoin para dentro do mercado, e você tem um outro fator que é a tese de eficiência do mercado, que o mercado vai se tornando mais eficiente, vai compreendendo mais a dinâmica, e por consequência, por definição, ele vai reduzindo esse impacto. Mas tem uma terceira coisa que eu quero mostrar aqui, cara, que é justamente sobre esse ponto que você colocou. Vou até tirar o seu gráfico rapidinho, depois eu devolvo a tela para você, que é sobre o mandato do institucional, que é isso que você está falando, do papel, né, do institucional poder ou não alocar em cripto. Esse é um estudo realizado pela Fidelity, foi publicado algumas semanas atrás, e ele basicamente analisa o quê? Aqui, a quantidade de alocação por segmento de fundo institucional em cripto. O que eu quero que vocês percebam? Quem hoje tem alocação? Fundos de cripto, hedge funds de cripto, hoje eles têm 68% de alocação, projetado para um ano eles projetam ter 63%, foi mal, 68%, hoje, desculpa, 91% deles têm alocação em cripto, projetados para 3 anos, 98% deles. Percebam que não é um crescente tão significativa, mas vamos olhar para os outros tipos de fundo. Cara, hedge funds tradicionais. Hoje, 78% não alocam em cripto. Qual que é a projeção para os próximos 3 anos? A gente sai de 78% para 37%. Percebam o crescimento aqui. Vamos lá. Endowment Funds e Foundations, que são os maiores fundos que existem no mundo. Hoje, 94% deles não alocam em cripto. Tendência, isso cai para 60%, ou seja, a gente vai ter uma entrada de quase 40% desses fundos. Fundos de pensões e fundos de pensões públicos. 93% deles não alocam em cripto. Esses são os grandes. Tendência, 51% deles alocarem nos próximos 3 anos. Por que eles não alocam em cripto? E essa é a pergunta de $1 milhão. Eles respondem para a gente também essa pergunta aqui nessa pesquisa. A resposta é... Cadê? Peraí. Aqui. Necessidade de segurança e infraestrutura, o que um ETF entrega, fácil acesso dos fundos e regulação. Então, percebam que o move da BlackRock, o move da Deutsche Bank, o move da Fidelity, da Central, ele encaixa com isso. E aí a gente tem essa narrativa de pontos chaves de preço. E aí, cara, eu queria saber, cara, o que você vê, cara, como ponto-chave? Você fala, cara, olha, esses pontos aqui, em termos de preço, ponto-chave, a gente conseguir projetar e talvez extrapolar um pouco para um próximo ciclo. Perfeito. Bom, a gente tem o quê? Uns 15 minutinhos, né? Então eu vou tentar enxugar o máximo. 15 a 20 minutinhos a gente ainda dá para jogar. Tranquilo. Então, primeira coisa, né, que eu preciso esclarecer, que eu sei que tem bastante gente que vem para você aqui, porque... Eita!
vem para você aqui porque você Aqui tira tem uma pegada muito, muito embasada. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, cara. A análise técnica funciona de maneira bem diferente, não bem diferente, né, mas ligeiramente diferente em cripto, principalmente em Bitcoin, do que em mercados menores. Então, eu sei que existem pessoas que têm um preconceito um pouco maior com a análise técnica, mas eu vou te dizer uma coisa: a análise técnica triunfa quando existe liquidez. Perfeito? Bitcoin é um ativo que tem uma liquidez global 24%. Então, se tem um ativo excelente para você fazer análise técnica propriamente, é o Bitcoin. Porque a análise técnica, ela não analisa nada que vem de fora do gráfico. Ela analisa literalmente as oscilações matemáticas orgânicas do ser humano em cima de perder, de não querer perder dinheiro no ativo e não querer comprar um ativo com medo. É isso. O gráfico é um retrato, literalmente, do trafegar do grupo de comprador para o grupo de vendedor. Como nós somos seres orgânicos, a gente geralmente segue ordens matemáticas que regram o crescimento e o decrescimento de coisas orgânicas na Terra. E quando eu falo isso para você, vou te dar um exemplo. O mercado como um todo, quando você estuda análise técnica para mercado tradicional, por exemplo, é sabido que o mercado faz um movimento impulsivo, que faz 100% do movimento, depois ele tende a devolver cerca de 2/3 desse movimento. A teoria antiga de análise técnica batia muito na tecla do mercado fazer uma valorização, depois ele volta entregando cerca de 2/3 do movimento, que bate cerca de 66,6%. Quando aplicaram a projeção de Fibonacci no gráfico, eles conseguiram entender que esse movimento que estava sendo lido de uma maneira talvez um pouco mais rústica, um pouco mais direta antigamente, consegue ser esse movimento de expansão e contração conseguia ser dissecado em pontos âncoras matemáticas que têm uma precisão estatística muito alta. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a ferramenta de Fibonacci, ela literalmente mede o tamanho que o movimento faz e quais são os pontos chaves que o mercado tende a continuar a expandir ou a continuar a contrair. Você pode ver que a zona de ouro da Fibonacci, a zona que o mercado tende a respeitar como a zona de ouro do Fibonacci, que o mercado está pronto para seguir a sua tendência, é os 61,8%, no caso, quase 62%. Então, aquela leitura antiga de que o mercado fazia uma pernada e voltava a 2/3 faz sentido, mas ela foi muito mais afinada quando você aplica a razão de Fibonacci. Não é 66%, é 62% mais ou menos, que navega o ponto perfeito para o mercado contrair. Como somos seres orgânicos, não sei se vocês sabem, Fibonacci descobriu a Fibonacci tentando projetar como que os coelhos se reproduziam. Ele descobriu uma razão matemática em como os coelhos se reproduziam, e também ele acabou descobrindo que isso funciona para a razão que os seus dedos dobram, para a razão que o seu pulmão infla e desinfla. Então, literalmente, tudo na Terra funciona em cima desse coeficiente sagrado aí, que é a razão de Fibonacci. Então, nessa ótica, já entendendo um pouco disso, eu vou trazer para vocês leituras dos pontos chaves de Fibonacci, até para vocês entenderem por que o mercado, como que o mercado caminha, honestamente. Porque existe uma grid, existe uma ordem por trás do caos que traz para a gente um vislumbre ali do que pode vir a acontecer. É isso que eu vou mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. A gente tem, eu vou mostrar só as fibos, depois eu mostro. Cadê? Um segundinho. Ó, nós temos aqui, a gente parte do pressuposto, a gente acabou de ver que o mercado faz ciclos. Nosso último ciclo, nosso último fundo do mercado foi em 2018, certo? Então, quando você puxa uma expansão de Fibonacci do fundo de 2018 ao topo, aos dois topos que o mercado fez, ele vai te entregar os pontos-chave de contração desse mercado. Você consegue observar que depois desse impulso principal que a gente fez, pegando 69 mil, praticamente, olha os pontos de Fibonacci que o mercado voltou para conversar. 0,3, 0,3, 0,5, 0,3 e principalmente o 0,2 aqui, que honestamente é o ponto que a gente precisa romper para sequer pensar em fazer qualquer tipo de nova alta histórica ou qualquer coisa assim. Então, estruturalmente, a gente tem a Fibonacci lendo perfeitamente os impulsos principais, porque como a gente acabou de ver no gráfico, no zoom out um pouco maior, tudo que a gente está vendo aqui são esses impulsos principais, tá? Quando eu falo tendência, a gente faz uma sequência de topos e fundos ascendentes, ó.
Pernada, pullback, pernada, pullback, pernada, pullback. A gente está literalmente fazendo uma sequência de topos e fundos ascendentes. Quando a gente chega aqui, nesse gráfico, a gente está analisando só a última pernada e o último recuo. Então a gente tem, eu puxei uma Fibonacci que veio do fundo da pandemia, do fundo dos 3 mil da pandemia até o topo, e do fundo orgânico, aspas, né, lá de 2018 para o topo. A gente tem aqui uma zona, que é a zona que tem sido absolutamente respeitada. Se você for reparar, olha isso aqui. O ponto de suporte máximo veio exatamente nela. Olha os pontos de recuperação do mercado. A mesma coisa aqui, ó. Desde que o mercado rompeu os 32, ele voltou para retestar nessa janelinha e nunca mais voltou. Eu trago isso só para mostrar para vocês que os 31, na casa dos 31, ó, dos 3.800 aos 32, mora agora o ponto estrutural mais importante para a gente em ambas as leituras. Se a gente está tirando uma Fibonacci de baixo para cima aqui, a gente está interpretando que esse mercado é um mercado de alta que está indo para a sua próxima pernada, ok? Esses são os pontos estruturais, se o seu viés de análise é que o mercado vai fazer uma continuação, ok? Agora, se você está analisando isso no zoom in, se você está dando zoom in aqui na frente, você está medindo quanto dessa pernada de baixa, que é esse bear market, está puxando a contração para poder ir adiante, nós temos esses pontos estruturais aqui. Nós temos, vocês podem ver que são exatamente os pontos, mas a gente está enxergando a gente não está mais enxergando a tendência como um todo, a gente está no zoom in aqui. A gente está enxergando só essa janela de tempo, no qual a pernada principal foi uma pernada de baixa. A gente agora está voltando para fazer o pullback. Exatamente o contrário do que a gente está fazendo a âmbito anterior. Agora a gente está analisando só a janela do bear market vindo dos movimentos de contração depois do movimento impulsivo de queda, ok? Vocês podem observar que o 0,2 da Fibonacci é o nosso fundo absoluto. O nosso, literalmente, a gente encontrou o fundo nos 15K, deu uma senhora pernada para cima e olha onde foi construído o suporte, entendeu? Fibonacci é absurdo, cara. É uma das ferramentas mais certeiras que tem. A mesma coisa a gente tem aqui, ó. Notem que a gente, ó, desafiou e a gente está literalmente lutando com o 0,3. O próximo ponto estrutural que a gente tem no mercado está aqui, ó, que é o ponto estrutural da pernada principal, que vem dos 3.800 aos 32, mais ou menos, e quando a gente olha isso para uma ótica de recuperação do bear market para ir adiante, nós temos espaço, cara, de até os 37 ou 39, para o mercado reverter e continuar numa tendência de queda no médio prazo, em teoria, entendeu? Então, no final das contas, toda a estrutura mostra para a gente que o ponto que a gente precisa romper para falar de uma valorização absurda de final de ano, de novos patamares de preço, está entre os 31, cerca de 3.800 até os 32. Se a gente conseguir fazer qualquer fechamento semanal acima disso, a gente instantaneamente deve testar os 37. Pelo menos, 37, 36, esse é o comportamento que o mercado faz quando ele sai de uma zona para outra, entendeu? A gente agora está só lutando com o ponto estrutural mais importante, que, por sinal, é o ponto estrutural desse suporte aqui, né? Se a gente for enxergar o momento que o mercado está agora em um canal lateralizado, você consegue observar que o suporte que a gente perdeu aqui atrás é exatamente o ponto que a gente está lutando aqui na frente para romper. Então, todo mundo que está animado, né? Está todo mundo super animado com esse movimento de alta do Bitcoin agora. Eu só falo para você, cara, assim, só não enxerga o que você quer enxergar, entendeu? Porque do ponto de vista estrutural da coisa, a gente está lutando literalmente com as maiores resistências. O máximo que a gente vai fazer nessa valorização, que está todo mundo falando agora, rompeu, o Bitcoin está estourando hoje. Ao meu ver, o mercado tem fôlego para pegar até os 31. Depois dos 31, é bem possível que chegue aqui em cima e tome mais uma senhora rejeição, tá? Até para conseguir romper, porque existe uma parede de liquidez de venda aqui que o mercado vai encostar, vai enxugar essa liquidez de venda para ter força para passar depois. Eu acho que os 31 agora é virtualmente impossível de ser rompido. Mas, em compensação, olha o tamanho da porrada que a gente está fazendo hoje. A gente está indo em direção aos 25. A gente está indo em direção ao último topo. No curto prazo está nos 30K, mas honestamente a gente está voltando para desafiar, rompendo essa estrutura, a gente está voltando para desafiar os 30, 31, que é o que a gente está vendo ao vivo agora. É isso. Para fechar, eu não sei se o seu público curte, mas tem uma estrutura no canal de 4 horas, que é a estrutura que está lendo toda a ação de preço, literalmente desde o fim de março. Tá? Desde que acabou março, essa estrutura é a estrutura que está lendo toda a interação do curto prazo. Tipo assim, é até um pouco assustadora a precisão dela, porque você observa aqui, ó, suporte sendo criado, olha essa linha média, mano, olha essa resistência aqui, fake out, o mercado tentou romper, foi veementemente rejeitado, olha essas resistências, mano, olha isso aqui, olha esse suporte, olha mais uma vez, aonde a gente rompeu esses dias, procurou suporte e o rompimento está acontecendo agora, a gente está literalmente fazendo esse rompimento agora. Esse alvo deve estar
por volta da casa dos 30 mesmo. A gente já voltou, a gente já veio para o primeiro alvo, que é os dos 28.400, o segundo alvo vai bater na casa dos 29.800, 30k. É isso. Agora em especial, tá com o cara de que tá bem esticado, para falar a verdade. A gente deve voltar para fazer um pullback para essa linha de tendência aqui, mas até que o mercado rompa isso aqui, meu amigo, é seguir até os 30. Provavelmente existe a chance de a gente fazer que é o que eu gosto bastante de operar, é fazer uma subestrutura. A gente está fazendo um canal de alta aqui, a gente deve romper isso aqui em algum momento, procurar suporte no canal e pegar o alvo. Eu gosto de pegar esse shortzinho e a virada de mão para pegar o alvo final. Projeta Fibonacci, vai que vai, mano. O negócio está lindo. Eu só vou, antes de terminar aqui, eu só vou puxar a projeção. Tem uma projeçãozinha do próximo alvo, tem que ver se já bateu. Bateu, perfeito. Bateu na lata, tá? Bateu na lata. É isso. Isso é uma técnica que na minha opinião, é a única técnica que me faz conseguir sair bem topo e bem fundo. Não tem nenhuma outra técnica, nenhum outro indicador que eu testei na minha vida operando que entregue tão bem alvos quanto a expansão de Fibonacci. O que você faz? Fica de presente aí para sua comunidade. Você traça a Fibonacci do movimento principal que você está mapeando, você pega o alvo dele, tá vendo que o alvo foi essa agulhada aqui, foi a máxima que a gente fez nesse movimento de expansão. Você pega o 0,3 da Fibonacci e joga aqui, ó. Olha o alvo. Entendeu? Uhum. O próximo alvo, se a gente for adiante, tá exatamente dos 30k, 30.500. Que é onde o ponto-chave é mais difícil, né? A gente precisa de mais liquidez. Exatamente, que é exatamente onde o mercado deve procurar mais liquidez de rejeição, deve estar aqui em cima. Que bate com tudo, na verdade, cara. Pega esse alvo aqui também. Opa. Tamo junto. Falei, que você precisar para sua comunidade, estamos aí, ó. Bate exatamente igual com o alvo desse canal. Meus caros. Vamos ver. Fenomenal. Os próximos dias tem cara de que serão. Os próximos dias tem cara de que serão interessantes. Interessante, Zé. Cara, mas eu acho que você resumiu muito bem, né? Eu acho que assim, vamos lá. Concluindo toda a dinâmica da live. Cara, basicamente, tendência, né, de ciclos mais longos, institucionais criando o infra agora. A gente precisa de mais liquidez para romper, né? Eu acho que esse ponto que o Rodrigo marcou ali dos 30 e poucos, dos 30 e poucos mil dólares. Opa, fiz alguma coisa aqui que eu não sei. Não, peraí, você quer o quê? Quer que volta? Vai falando aí, no máximo que vai acontecer eu voltar. Vocês estão me ouvindo? Isso que importa. Não, estamos ouvindo, tá de boa. Vocês estão me ouvindo? Ah, se vocês estão me ouvindo, ótimo. Eu faço uma leitura labial aqui. Deixa eu ver se não foi. Não. Ih, você não tá me escutando? É isso? Vai fazendo a despedida aí, Rodrigo, que eu vou me encontrar aqui. O que faz? Não, cara, mas acho que assim, vamos fazendo um super recap de tudo que a gente falou. Cara, primeiro, acho que a gente tende a ter esses ciclos mais longos, então vai ter essa dinâmica da gente ter esse respeito, entender essa dinâmica. A gente está num momento ímpar, talvez um momento de inflexão do mercado. Não sei se agora é o momento que a gente vira e começa para alta, a gente precisa de muita liquidez para isso, mas o ensaio dos institucionais querendo entrar no mercado cripto é um sinal muito interessante se a gente começa a trabalhar talvez ali para 9 a 18 meses. E agora é o momento de build seu portfólio, né? Você pegar, estudar, entender muito bem os fundamentos, investir em ativos bem sólidos, em ativos que fazem sentido, construir esse portfólio, pensando que no momento que entrar liquidez para a gente quebrar esse padrão ali dos 30 mil dólares, aí sim a gente olhar eventualmente para um ciclo de alta mais extenso. Eu acho que, em resumo, se eu captei todos os racionais que a gente falou na live, é isso. Pô, Rodrigo. Por favor, galera. Nada do que a gente fala aqui, pelo amor de Deus, nada do que a gente fala aqui é conselho financeiro, cara. Pelo amor de Deus. Primeira coisa que você precisa pensar, não cai na FOMO, faz a tua estratégia, não dá mole, não aloca 200% do seu capital, age de acordo. Gestão de risco tem que estar diversificado. O que a gente fala aqui, cara, são opiniões super embasadas, mas no final das contas a sua realidade é a sua realidade, cara. De verdade, não é hora de cair na FOMO. Leve esse conteúdo aqui como um incentivo enorme para você fazer o seu dever de casa. Estudar gestão de risco, diversificação, quanto você pode aumentar o seu DCR, por exemplo, o seu DCA, por exemplo, esse tipo de coisa. Faz o seu dever de casa e isso aqui é o maior combustível que vocês têm para fazer direito, tá? Mas, cara, o terreno tá preparado, diga-se de passagem. Sim. Não, assina embaixo, cara. Eu acho que agora é realmente o momento de você construir seu portfólio ao longo dos próximos 6 meses, talvez um ano, em cima disso. Pessoal, cara, primeiro agradecer, velho. A gente bateu recorde, estouramos o recorde de audiência aí por mais de 750 pessoas nessa live.
Então, cara, Quantos? quem ainda não conheceu o trabalho do Rodrigão, velho, mais uma vez, tá aqui o canal da Liga Cripto. Vão lá, se Chega mais, inscrevam. família, chega É mais. fenomenal, é foda, o cara manda bem pra caramba. Quem aí, por acaso, tá conhecendo aqui pela primeira vez o meu canal, enfim, acompanhando o conteúdo, cara, além, enfim, se vocês gostaram do conteúdo, né, essa visão mais fundamentalista, se inscrevam aqui no canal. E eu também tô compartilhando o link do site do orlandocrypto.com. Por quê? Porque nesse site, se você acessar ele agora, você se inscrevendo na nossa newsletter, você recebe todos os dias às 7 da manhã uma análise completa sobre o mercado. Então, perspectiva fundamentalista é uma forma de analisar. Eu sei que muita gente que está acompanhando aqui acompanha o Crypto Today, então até se vocês puderem deixar os feedbacks. E quando você se inscreve lá, você também ganha acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, que eu sempre mando áudios com os principais insights, principais visões do mercado. Então, desde, por exemplo, atualizações da Polygon, entradas institucionais, eventualmente comentando de alguns airdrops, algumas coisas. Então, caso vocês queiram fazer parte, cara, tá aí o link. Basta acessar aí o link do site do orlandocrypto.com. Rodrigão, cara, muito obrigado. Amanhã eu sei que a gente vai estar junto de novo lá no seu canal. Galera, reforço, vão lá pro canal do Rodrigão. Aí se inscrevam lá. E, cara, palavras finais aí, fica à vontade, irmão. Fica o meu convite aí, rapaziada. Quem não conhece, por favor, cogite. Espero vocês lá segunda, quarta e sexta. O meu conteúdo é um conteúdo que é uma live que eu faço a parte fundamental antes, por fora dos gráficos, uma coisa bem geral mesmo, para você entender o que está se passando por fora, a nível de quase como se fosse um Game of Thrones real, como a gente cruza o caminhar do dinheiro, como a gente cruza como o dinheiro digital chega remodelando tudo. A gente sabe que o dinheiro digital vai fazer com o dinheiro tradicional, que é o que já faz, honestamente, o que a internet fez com o jornal. Então a gente sabe que cripto já é uma realidade, o dinheiro digital já é uma realidade, então a gente vai entendendo mais ou menos como é que o dinheiro é utilizado como moeda de influência no mundo e como onde está cripto no meio disso tudo, quais são as influências na sua carteira, cadeias de commodities energéticas e tudo mais, como isso remodela tudo. E depois a gente mergulha nos gráficos, fazendo exatamente o que eu mostrei para vocês agora, nível estrutural, tentando casar quais são os pontos do mercado. Somos 4 no canal como um todo, eu, Igor, Mário e Bruno. A gente produz 2 vídeos por dia, literalmente sobre todos os assuntos possíveis, para conseguir abordar minimamente todo esse leque de criptomoedas, que é um leque gigantesco. Então fica o meu convite aí para todos vocês que possam e queiram chegar no canal, depositar um tempinho no nosso trabalho aí, chegar lá, dar uma olhada, ver se você curte. Se não, não tem o menor problema. Ninguém é obrigado a concordar com a gente, beleza? Fico por aqui. E amanhã estamos lá no canal da Liga Cripto. Amanhã, pessoal, tem o Orlandinho lá. Amanhã eu faço a primeira parte aberta, que é a parte por fora dos gráficos aberta. Depois eu entro com os nossos membros para o gráfico fechado. E o Orlandinho está lá com a gente, soltando informações de ouro para quem quiser acompanhar a gente, beleza? Então, espero vocês lá. Um beijo enorme. Mais uma vez, obrigado, Orlandinho. Muito bom estar abrindo alas aí nesse canalzão que eu sei que vai ficar enorme, né? Muito, muito, muito em breve. Então, tamo junto. E é isso. É isso, pessoal. Um abraço e até logo. Muito obrigado aí a todos que acompanham. Tamo junto. Beijo, beijo. É isso.